Graça e paz, meus irmãos. Vamos a mais uma videoaula. Hoje estaremos estudando a lição número 3, que vai falar a percepção de Jesus sobre o tempo oportuno. Está dentro da unidade 9, as relações de Jesus com as coisas e as pessoas, né? Estamos nos baseando pelo livro A Mente de Cristo, da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. Então, vamos ao alvo da lição. A lição deverá levar você a compreender que Jesus viveu orientado pelo tempo de Deus, discernindo o momento certo para agir, falar, esperar e cumprir sua missão, tornando-se assim um modelo perfeito para aqueles que desejam caminhar em sintonia com a vontade de Deus. Tudo bem? Vamos conhecer os propósitos da lição, primeiramente no sentido do saber. Ao final do estudo, você deverá compreender que Jesus possuía plena consciência do propósito de sua missão e do tempo determinado pelo Pai para cada etapa de seu ministério. E agora, o propósito no sentido do sentir, qual será? Ao final desse estudo, você deverá despertar confiança na soberania de Deus, mesmo quando os seus tempos parecerem diferentes dos nossos tempos e expectativas. Dos seus tempos significa dos tempos de Deus, lógico. E conhecer agora o propósito no sentido do agir, que eu deverei fazer depois que eu aprender, né, estudar o assunto. Você deverá desenvolver uma vida de dependência de Deus, aprendendo a discernir o momento certo para agir, né? Esperar ou até mudar de direção segundo sua vontade, segundo a vontade de Deus. O nosso texto base se encontra em João, capítulo 2, verso 4, que diz o quê? A minha hora ainda não chegou. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, louvado, exaltado, engrandecido seja, Senhor, o teu santo nome, Pai. Muito obrigada por mais essa oportunidade, Pai, de estarmos aprendendo um pouquinho mais da tua palavra, Pai. Abençoa cada ouvinte dessa videoaula. Seja tu mesmo a ministrar esse assunto tão importante para nós, através, Senhor, de mim, usando-me apenas como um instrumento teu, para que possamos igualmente, assim como Jesus agiu, agir de acordo com a tua soberania, vontade, atuando sempre no tempo determinado e oportuno indicado por ti, Pai. Quando tivermos que esperar, que possamos entender, Pai, devemos esperar, né? O teu agir, esse tempo chegar, e quando tivermos que agir, estiver no tempo de agir, que tu mesmo possa nos dizer, e assim, Pai, pelo discernimento que teremos, através da ajuda do Espírito Santo que habita em nós, nós agiremos. Muito obrigada por tudo, é a oração que eu te faço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ah, que linda! Esse tema é maravilhoso. Olha, eu separei 5 tópicos. Eu chamei assim, o primeiro tópico eu chamei Jesus entendia que existia um tempo determinado pelo Pai. O segundo tópico, nós vamos ver assim, Jesus sabia esperar o momento certo para agir. Terceiro tópico, nós vamos estudar aqui. Jesus não se deixava controlar pela pressão das circunstâncias. O quarto tópico, Jesus reconhecia quando o tempo havia chegado. E o último tópico, são 5 ao todo, diz assim, Jesus viveu com a eternidade em perspectiva. Vamos ao primeiro tópico, né? E o primeiro tópico é, Jesus entendia que existia um tempo determinado pelo Pai. Isso aí,
Ora, Jesus, ele não vivia, né, guiado pela pressão das pessoas, até mesmo pelas circunstâncias, né, ao redor, ou até pela urgência humana que aquela situação pudesse estar demonstrando, né? Como é que Jesus agia, então? Jesus agia segundo a agenda de Deus, a agenda de seu Pai, respeitando o tempo dele, né? Muito bem, nós sabemos que o tempo de Deus é chamado de Kairos, né? O tempo eterno, ele habita no eterno. E o nosso tempo, como é que é chamado? Nós nos baseamos, é o tempo cronológico, né? Então, nós não temos o tempo kairos. Então, nós temos que entender que nós temos, né, que aprender a esperar, a ouvir a voz do Espírito, assim como Jesus procurava agir, né? Segundo esse tempo certo. Então, vamos abrir, vocês abram aí se quiserem, é uma passagem muito conhecida em João 2, nós vamos nos basear nos 11 primeiros versos, eu não vou ler, mas todos já ouvimos falar das bodas de casamento, não é isso? Em Caná da Galileia. Esse assunto é muito conhecido nosso, e depois vocês vão em casa, né, com o tempo, conferir. Vamos aos fatos. Os fatos é o quê? Maria, né, eles estavam ali, tinham sido convidados para um casamento, seus amigos, Jesus também foi convidado, e numa certa hora, Maria percebe o quê? A falta de vinho, não é isso? E a necessidade de mais vinho, de repor o vinho, era muito importante, né? Por quê? Por que era importante? Porque na cultura judaica daquela época, do século I, da época de Cristo, né? O casamento era um evento muito importante. Inclusive, a celebração do casamento podia durar até uma semana, não é isso? E o vinho? O que é que o vinho representava? O vinho representava a alegria, a hospitalidade, né? E também, e acima de tudo, a bênção de Deus sobre os noivos. Então, a falta, né, de vinho era considerada uma humilhação pública. E isso afetaria, inclusive, a reputação da família. Então, era muito grave, né, a situação. Por quê? Porque a hospitalidade aos convidados com a falta de vinho teria sido quebrada. É ou não era? E ela, ou seja, a hospitalidade, era tida como um dever religioso, social, sagrado no Antigo Oriente Médio. Tudo bem? Podendo, assim, o noivo, inclusive, ser processado judicialmente pela família da noiva, pelos parentes da noiva. E o casamento? O casamento certamente estaria fadado ao fracasso. Por quê? Uma vez que o vinho representava, como eu disse, as bênçãos de Deus sobre os noivos, e Deus estaria ali abençoando o casamento. Ele seria um casamento duradouro, próspero. A falta de vinho estaria representando o quê? Um casamento que não ia ter durabilidade, né? E não seria próspero. Então era gravíssimo, não podia faltar de jeito nenhum, né, o vinho. E Maria se preocupa, fala, Jesus, e aí? E Jesus responde o quê? Qual é a resposta imediata? Que ainda não tinha chegado o tempo. Porém, ele agia de acordo com Deus, com o propósito dele, com o tempo do Pai. E, naturalmente, o pai concordou com aquele milagre. Ele pede, a gente já conhece, que encham, né, aqueles barris, tonéis com água, né, que servia para purificação, e cada um dava 100 litros, e ali assim foi feito,
e aquela água acaba virando um maravilhoso vinho, melhor vinho, né? E ali é feito o primeiro milagre de Jesus. Nós conhecemos a história, mas o que eu quero aqui enfatizar é que Jesus não agia, vou repetir, porque havia uma necessidade. Não é verdade? Não. Ele agia segundo o tempo e o propósito do Pai, aos quais sempre esteve perfeitamente alinhado. Tudo bem? Vocês observem que Jesus, ele nunca permitia, nós vamos ver isso agora, que a urgência das circunstâncias, né, determinasse suas ações. Ele sempre aguardava o momento estabelecido, estabelecido que eu digo por Deus, né, pelo seu Pai, para agir. Ok? E assim ele fazia. Eu vou ler para vocês uns versos, que eu não vou nem pedir para vocês abrirem, que vão mais ou menos dizer isso. Por exemplo, João, você já está, quem abriu a Bíblia em João, já está no livro, né, de João, capítulo 5, verso 19. O que diz lá? O filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o pai fazer. Então, né, ele estava, como eu disse, ele estava alinhado ao pai. João 5, capítulo 5, no verso 30, ela parte, acho que finalzinha do versículo, diz: não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, a vontade de seu Pai, né? Outro verso que vai mostrar isso é João, no capítulo 8, verso 29, parte final, que eu já li para vocês. Ou não? Acho que não, né? Eu faço sempre o que lhe agrada. Ou seja, eu faço sempre o que agrada ao meu Pai. E, finalmente, mais um verso para vocês terem ideia, como ele andava mesmo, né, sempre em comunhão com o Pai. João 12, verso 49, a parte inicial. Eu não tenho falado por mim mesmo. Tudo bem? E qual lição nós podemos tirar disso? De que nem toda a necessidade constitui um chamado, diria, imediato para agir, para nós agirmos, né? Para agir. Daí a necessidade de termos o quê? O discernimento espiritual para saber justamente diferenciar a urgência humana da direção divina. Ok? E esse discernimento nós vamos ter com a ajuda do Espírito Santo. Afinal, as coisas espirituais se discernem espiritualmente, não é? Não é verdade? Então, é isso aí. Agora, tópico 2. Jesus sabia esperar o momento certo para agir. Vamos ver isso aí, né? Bem de perto. E olha, fiquem sabendo que essa foi uma das características mais, eu diria assim, impressionantes de Jesus. Qual era mesmo? A sua capacidade de esperar. Aí eu pergunto, e você? Tem essa capacidade, essa tranquilidade de esperar o tempo oportuno de Deus para você agir? Porque Deus tem sempre o melhor, né, para cada um de nós, mas ele tem o tempo dele, né? Não é isso? O tempo do homem é o cronos, medido cronologicamente, né, pelos ponteiros do relógio nosso, não é isso? Horas, minutos, segundos. O tempo de Deus é o tempo eterno, o tempo kairos. Deus olha assim, já está tudo ali acontecido. Ele
É um tempo diferente, não tem tempo, ele habita no... Então, quando ele fez o homem, eu imagino, né? Ele falou, olha, mente limitada, né? Naturalmente, na Terra, então nós vamos pegar o tempo e vamos limitar, né? E nesse tempo de 24 horas que nós vamos dar no dia, vamos dar para o homem viver durante o dia, nós vamos cronometrar ali, cada hora, tem quantos minutos? 60. Cada minuto, 60 segundos, né? Sim, e aí ele cronometrou, mas para ele não. Para ele tá, ó, só olhar assim, ele já sabe tudo, já aconteceu tudo para Deus, né? Muito bem. Agora outra passagem que vocês também conhecem muito bem, João também, no capítulo 7, eu vou primeiramente comentar os 4 primeiros versos. Nessa passagem, nós vemos os irmãos de Jesus, depois vocês leiam com calma, os irmãos de Jesus sugerindo a Jesus, que ele fosse imediatamente para Jerusalém, lá na Judéia, né? Porque ia ter até a festa dos tabernáculos, e que se apresentasse publicamente, ok? Por quê? Mas Jesus foi imediatamente? O que Jesus respondeu? O meu tempo ainda não chegou. Está lá nos versos 6 e 8. No 8 ele diz, meu tempo ainda não é o tempo oportuno, né? Ainda não chegou. E o que os irmãos de Jesus, se vocês lerem, vocês vão entender melhor. O que eles estavam preocupados? Os irmãos de Jesus estavam preocupados com visibilidade, mas Jesus estava preocupado com obediência. Ele só ia quando tinha o aval do pai, né? Quando o pai estalava o dedo, pode ir ou pode fazer, está na hora, não é assim? Então, dentro do contexto, vocês vão ler, mas assim, só para adiantar, os irmãos de Jesus queriam que ele, Jesus, usasse o palco do mundo, só dizendo isso, para provar que Jesus, quem Jesus era. Não é verdade? Mas Jesus esmagou a ansiedade deles com a sua resposta. Ainda não chegou o meu tempo. E Jesus, assim, permaneceu, continuou onde ele estava, que era na Galileia, não é isso? Ali ele ficou, porque ele sabia que lá na Judéia estavam perseguindo ele, querendo matá-lo. E ainda não tinha também chegado o tempo da morte dele, não é? E ele tinha esse controle do Cronos, do tempo de Deus. Então, ele foi de imediato? Não. Só depois que os irmãos deles já estavam lá, aí que Jesus foi, né? Depois acabou ele indo para Jerusalém, não ia perder mesmo a festa dos tabernáculos, mas ele foi em secreto. Isso, qual é a lição que nós podemos tirar? Que quem confia no Deus do tempo não precisa correr para provar nada a ninguém. E Jesus não teve pressa. Tudo bem? Isso é para a nossa vida, para o nosso viver diário, não é isso? Já que Jesus, ele nos ensina, né? Com as suas ações e tudo que está na palavra de Deus é para nós fazermos igual ao nosso mestre fez. Vamos ao terceiro tópico. Jesus não se deixava também controlar pela pressão das circunstâncias. Outra passagem que eu tenho certeza que vocês conhecem bastante. Está lá em João, capítulo 11, os 6 primeiros versos. Talvez alguns já saibam de qual passagem eu estou me referindo. Lá nós vemos o quê? Nós vemos nessa passagem que Lázaro está doente,
muito doente. Humanamente, a atitude esperada qual era? Seria qual? Seria que Jesus, né, fosse correr, né, imediatamente ao encontro do seu amigo, ao encontro de Lázaro, atendendo ao pedido aflito, né, ao aviso que ele tinha recebido, que as irmãs tinham enviado a ele. Mas o que é que Jesus faz após receber essa notícia? O que ele faz? Exatamente, ele ainda permanece onde estava por mais 2 dias. Olha só, aos olhos humanos, prestem bem atenção, aos olhos humanos parecia demora, não é verdade? Mas era propósito. Aí vocês podem ver em João 11:40, né? João 11:40. Que Jesus não responde, ele diz, olha, eu não disse, ele até depois fala isso para Marta, eu não disse que se cresce, né, veria a glória de Deus. Ó, era propósito, e ao chegar, que depois ele vai com os discípulos, ao chegar, Jesus realiza um milagre ainda maior do que se fosse antes, que seria a cura de Lázaro, né? Mas ele, ao chegar, ele realiza um milagre, como eu disse, ainda maior. Qual foi esse milagre? A ressurreição de Lázaro, que já estava, vamos dizer, dormindo, entre aspas, há 4 dias, não é? E ele, então, ressuscita Lázaro. Qual é a lição que tiramos? Nós tiramos que às vezes, né? Às vezes o atraso aparente, prestem atenção, o atraso aparente de Deus, porque Deus não se atrasa, aparente a quem? Aos nossos olhos, ao nosso referencial, né? Então, para nós, poderia parecer mesmo, de fato, e muitas vezes a gente pode pensar que Deus não está ligando, né, nas nossas orações, que não está atendendo. Então, vou repetir, às vezes um atraso aparente de Deus aos nossos olhos prepara uma manifestação maior da sua glória, como foi o caso que acabamos de comentar. Tudo bem? Ok. O que acontece é que o relógio divino, como eu falei, entre aspas, né, o relógio divino nem sempre coincide com o relógio humano, né? É isso aí, né? Muito bem. Vamos ao 4º tópico? Jesus reconhecia quando o tempo havia chegado. Isso aí. Aí eu lembro de Marcos, capítulo 1, os versos 14 para dar o contexto, o verso é 15, 14 para vocês entenderem. Quando ele diz, o tempo está cumprido, depois ele completa, eu acho que é isso, o reino de Deus está próximo, depois vocês leiam lá. O importante é lembrar que ele disse, olha, o tempo está cumprido. João, no capítulo 12, no verso 23, ele diz, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Outra passagem, Lucas 9:51, quando Jesus manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, não naquele evento que eu comentei há pouco, na festa dos tabernáculos, já é outro momento, né? Porque havia chegado a hora, que ele diz, né? Porque havia se completado os dias aqui na terra para que ele fosse o que? Elevado aos céus. Já estava próxima a partida dele, a morte dele, e ele sabia disso. Então, a verdade qual é a verdade? É que Jesus não antecipava e muito menos adiava o propósito de Deus a ser alcançado. Ele estava sempre no tempo certo.
né? Nós, homens, pessoas, é que às vezes achamos que Deus está atrasado, que ele não responde, né? O silêncio de Deus já é uma resposta, né? Então é isso. Mas quando a hora chegou, né? O que aconteceu? Quando deu a hora, Jesus caminhou decididamente para a cruz. Não foi verdade? Lucas 9:51. Eu li há pouco para vocês, quando ele manifesta no semblante, né, a intrépida resolução de ir para Jerusalém, porque ele sabia que a hora tinha chegado, ele caminha decididamente para a cruz, para o propósito maior. Qual era o propósito maior? A redenção da humanidade, né? A salvação dela, pagando o alto preço na cruz pelos nossos pecados. E qual a aplicação prática que podemos tirar dessa situação? Sabe qual é? Que maturidade espiritual não é apenas saber esperar, né? É também reconhecer quando Deus está dizendo: agora é o momento. Momento de quê? De agir, né? Então é isso, maturidade. A gente tem o tempo todo aqui que a gente aceita Jesus e tal, a gente não começa a crescer espiritualmente, buscando, né, uma maturidade cristã, e assim não vamos nos tornando parecidos com Jesus a cada dia, né? É isso. Vamos crescendo, né? E espiritualmente falando, vamos crescendo até chegarmos à estatura de Cristo, né? O próximo a ela. Então, isso já é maturidade, né? Espiritual. O autor do livro A Mente de Cristo, que nós estamos estudando, comentando as lições, diz que Jesus começou assim, que começou a mais, diria assim, grandiosa de todas as orações registradas na Bíblia. Sabe como é que ele começou? Assim, ó. Pai, é chegada a hora. Está lá em João 17:1. Então, Jesus começou assim a sua oração, a maior de todas que está registrada na Bíblia, dessa forma. Pai, é chegada a hora, né? Glorifica teu filho, assim como eu te glorifiquei enquanto aqui estava. Sabe qual é o verso que eu mais gosto? João 17:20. Quando Jesus, depois vocês leiam a oração sacerdotal de Jesus, capítulo 17, quando ele lá no verso 20 diz assim: olha, Pai, eu não oro só por estes, mas também por aqueles que um dia irão crer em mim. Ou seja, ele orou por você, por mim, por todos, em todos os tempos, que um dia ainda iriam crer nele. Não é lindo? Eu acho muito lindo. Bom, no Getsemane, o que Jesus fez? Ele despertou, ele desperta seus discípulos, né? Dizendo-lhes o quê? É chegada a hora. Marcos 14:41. Toda a vida de Jesus se concentrou no momento, eu diria, preciso, né? Preciso de ser sacrificado. Tudo apontava para a cruz, para este momento. Este era o propósito maior dele ter vindo a essa terra. Também tinha outros propósitos, nós temos aprendido a nos ensinar a viver, nos mostrar que existia o Pai, que era maior ainda do que ele, né? Hoje ele já está junto com o Pai, mesmo patamar, mas enquanto ele desceu aqui nesse plano para salvar a humanidade, ele olhava e ele disse: vou para o Pai que é maior do que eu. Ah, mas é isso, é muito lindo, né? Eu me emociono, não sei vocês. Eu me emociono. Vamos ao último tópico, que é: Jesus viveu a eternidade em perspectiva. Jesus enxergava, né, além do momento presente, consciente de que
cada etapa da sua jornada terrena aqui possuía, sim, um propósito essencial dentro de um plano maior, que nós já sabemos qual é esse plano maior. Qual era mesmo? Nós sabemos, eu falei, que vocês sabem, a redenção, né, da humanidade, redimir o homem para Deus, né? Então, dessa forma, cada decisão, né, tomada por ele, por Jesus, oh glória a Deus, estava perfeitamente conectada ao plano redentor do Pai, revelando assim uma caminhada de que jeito? Uma caminhada estratégica, uma caminhada deliberada em direção à salvação da humanidade. Afinal, para isso ele tinha vindo. E graças a Deus que ele veio, e hoje nós podemos ter essa esperança máxima de vida eterna, com os nossos nomes, oh glória a Deus, escrito no livro da vida. Foi porque Jesus se entregou no nosso lugar. Não é verdade? Eu me emociono sim, porque isso é grandioso demais, né? Olha, está escrito em Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, tudo tem o seu tempo determinado. Não está escrito? Tudo tem o seu tempo determinado, Eclesiastes 3, 1. Em Jesus, vemos a perfeita harmonia entre quê? Entre propósito, obediência e tempo. Perfeita harmonia, tá? Vocês já repararam uma coisa? Vocês já repararam como a natureza respeita o tempo? Assim como um agricultor sabe que existe, né, um momento de preparar a terra, né, de plantar a sementinha e de colher, não é isso? Porque ele sabe que se ele colher antes da hora, o que acontece? O fruto azeda, o fruto estraga, né? E se ele demorar demais a colheita, o que acontece? Se ele demorar demais, a colheita apodrece e se perde. Naturalmente, eu estou me referindo aos frutos, né? Que amadurecem ligados à árvore, né? Por exemplo, que há frutos que amadurecem fora do pé. Banana, por exemplo, você pode tirar verde, depois ela pode amadurecer, o abacate, mas eu estou falando dos frutos que amadurecem só no pé. E se eu tiro antes também não serve, porque ele está azedo, ele está fora do tempo, ele está verde, né? Não serve. E depois ele se estraga, apodrece, é isso que acontece. Por que eu faço essa comparação? Porque Jesus não é a videira e nós os ramos. Nós temos que estarmos ligados à seiva, a Jesus, ao ramo, senão nós morremos, igual o fruto, né? Nós morremos, não teremos esperança de vida eterna. Por isso que aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador é importantíssimo. É o ingresso. O ingresso já foi comprado por Jesus. Você deve pegá-lo para ter o que? Acesso ao reino de Deus, né? Aceitando a Jesus. Então tá, na nossa vida funciona exatamente do mesmo jeito, como agora eu falei essa árvore, né? Por quê? Porque Jesus nos ensina que existem momentos para esperar, momentos para agir, não é verdade? E momentos para simplesmente confiar. A verdadeira sabedoria espiritual está justamente em discernir, com a ajuda naturalmente do Espírito Santo, o tempo certo para cada situação. Vamos à conclusão dessa videoaula, desse assunto? Nós vivemos uma geração marcada pela pressa, não é isso? Pela ansiedade. Você vê jovens ansiosos, né? Necessidade de resultados imediatos. Ninguém quer esperar mais nada. Se você recebe um áudio
De 3 minutos você já fica nervoso, não quer, você bota na velocidade 1,5, 2, né? E assim é. Eu espero que você assista a minha videoaula aí toda. Mas é isso mesmo, esse é o tempo que nós estamos vivendo, do imediatismo, né? Não é assim? Jesus, porém, nos ensina o quê? Nos ensina uma espiritualidade diferente. Porque ele não corria à frente do Pai, ele não atrasava os planos dele de jeito nenhum, de Deus, né, que eu digo, não atrasava. Não cedia à pressão das pessoas. Ah, não. Mas, então ele vivia de que jeito? Em perfeita harmonia com o tempo de Deus Pai, que eu já ensinei, o tempo Kairos, né? Ok, assim, dessa forma, seguir a mente de Cristo nessa área do tempo, né? Tempo oportuno. O que significa? Significa aprender a confiar em Deus. Aprender a confiar. Por exemplo, que Deus continua governando os tempos e as estações da nossa vida. Tudo passa pelo crivo de Deus, Pai, né? Crivo de Deus, tudo. Assim, antes de agir, por que nós não nos perguntamos, estou seguindo a vontade de Deus ou apenas minha ansiedade? Outra pergunta que eu acho que todos nós devemos fazer antes de agir. Estou tentando abrir portas antes do tempo? Ou existe alguma área da minha vida em que Deus está me ensinando a esperar? E mais uma. Há alguma oportunidade que Deus está me mostrando que preciso abraçar com fé? Vamos terminar agora da seguinte forma. Veja bem, da seguinte forma, quem aprende a caminhar no tempo de Deus, o tempo Kairos, no tempo de Deus, descobre que sua vontade, ou seja, a vontade de Deus, nunca chega atrasada e nunca acontece cedo demais, ok? Então, claro que para isso precisamos do discernimento espiritual e nós já temos o Espírito Santo em nós, né? Então, temos que manter a nossa comunhão com Deus, as nossas orações e meditações em sua palavra, ok? Aí sim encontraremos esse discernimento. Fiquem com Deus. Até a próxima videoaula.